E vamos agora para um giro pelas principais notícias da manhã. O antagonista. E ontem à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido do PL sobre a verificação das urnas e condenou o partido a uma multa de mais de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. A multa seria correspondente a 2% de 1,1 bilhão arbitrado como o valor da causa com base no número de urnas impugnadas. O presidente do TSE ainda determinou o bloqueio e a suspensão dos fundos partidários da coligação de Bolsonaro até o pagamento da multa e ainda instalou o procedimento administrativo sobre eventual desvio de finalidade da utilização da estrutura partidária. Lembrando que o PL apresentou na terça-feira um relatório em que aponta irregularidades nas urnas e pediu a verificação do segundo turno. Alexandre de Moraes, em contrapartida, contestou o pedido e solicitou no relatório que ele constasse o primeiro turno das eleições, já que as urnas utilizadas teriam sido as mesmas. Ontem, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, convocou coletiva de imprensa e informou que o partido iria manter o escopo de verificação apenas sobre o segundo turno e chamou a medida de Moraes de assodada e que traria tumulto processual. O TSE também apresentou ontem um relatório que desmonta a tese do PL e aponta o código de carga como meio de identificação das urnas. No relatório, eles dizem que o código de carga identifica não apenas as urnas, como também o momento da sua preparação, a sessão em que recebeu votos, e o relatório foi assinado pelo secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente da Costa Júnior. E ontem foi um dia bem tumultuado aqui em Brasília. Na tarde da quarta-feira, os senadores Eduardo Girão, Stívison Valentim, Lesier Martins, Luiz Carlos Reis, Carlos Viana e Plínio Valério apresentaram um novo pedido de impeachment do ministro Luiz Barroso, baseado em 3 pontos principais. O primeiro teria sido a atuação político-partidária do ministro em reunião com lideranças partidárias, caracterizando uma interferência direta em outro poder na ocasião da votação da PEC do voto auditável. O segundo ponto é que os parlamentares apontam aí que o ministro teria rompido com a sua imparcialidade ao participar de jantar privado com o advogado de Lula, o Carlos Zanin. E, por fim, eles apontam que Barroso não se declarou suspeito nos julgamentos envolvendo a legalização das drogas e do aborto no Brasil, mesmo tendo feito palestras no exterior advogando a favor de ambas as causas. Vale destacar que o ministro Barroso foi muito criticado após o episódio que ocorreu nos Estados Unidos na semana passada, especificamente em Nova York, em que ele respondeu a um brasileiro que o questionou sobre o resultado das eleições com a frase: "Perdeu Mané, não amola". Os parlamentares também apontaram esse fato e classificaram o ato como infeliz e que teria demonstrado um desrespeito ao povo brasileiro. Comenta para a gente o que é que vocês acharam dessa decisão do TSE. Comenta também para a gente sobre a postura do PL, né? Recebeu multa ontem e a gente não sabe se o PL vai ficar mesmo só nas instâncias nacionais. Ontem, o deputado Fábio apontou que eles vão propor ainda, talvez, procurar as cortes internacionais. Ele ventilou isso para a gente não sabe se é concreto ainda, mas comenta para a gente o que é que vocês acham aí que o PL deve fazer nesse caso, se deve ficar aqui mesmo no país ou se deve procurar, talvez, as cortes internacionais como uma alternativa, né? E seguimos com a notícia de que o dono do Twitter, Elon Musk, lançou uma enquete com os usuários da plataforma sobre o restabelecimento de contas suspensas. A iniciativa aconteceu após a pesquisa que levou Musk a restabelecer a conta de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. A votação fica aberta até hoje, às 2h46, daqui a pouquinho, um pouquinho antes do início dos Jogos do Brasil, e aí eles devem decidir se vão restabelecer as contas suspensas ou não.
Seguimos com a notícia de que o deputado Marcel Van Hatten está colhendo assinaturas para ingressar com o requerimento da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Na noite de ontem, faltavam 21 assinaturas, mas hoje pela manhã, no Twitter, o deputado manifestou que faltavam apenas 3 assinaturas para eles ingressarem aí com esse pedido de CPI. São necessárias 171 apoios para que a CPI seja instalada. O documento pede que a CPI investigue casos protagonizados por ministros do STF e do TSE, incluindo busca e apreensão nas residências de empresários bolsonaristas, baseada apenas em mensagens de WhatsApp e censura a veículos de comunicação também. Nós temos um vídeo aí do deputado Marcel Van Hatten. Que faltam apenas 33 assinaturas para que tenhamos o mínimo necessário de 171 assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Repito, faltam apenas 33 assinaturas de deputadas e de deputados para que nós tenhamos a CPI que já está protocolada, encaminhada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que depois seja instalada conforme determinam o regimento interno da Câmara e a Constituição da República Federativa do Brasil. Só reiterando a informação, acabamos de saber que o deputado já tem todas as assinaturas para ingressar com o pedido de CPI. Inclusive, daqui a pouco deve acontecer uma coletiva de imprensa em que ele vai anunciar aí esse pedido de CPI. Então, daqui a pouco, o Antagonista vai divulgar em primeira mão, então já acompanhe o site do Antagonista para ficar por dentro. E também, corrigindo a informação, o deputado que anunciou ontem que talvez o PL procure as cortes internacionais é o deputado Felipe Barros, que esteve com a gente ontem no meio-dia em Brasília. Ele não confirmou, falou que não havia conversado com o Valdemar Costa Neto sobre o assunto, mas ele falou que talvez fosse uma alternativa aí procurar as cortes internacionais para tentar resolver a questão aí das urnas eletrônicas. E a gente segue com a notícia de que ontem o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, anunciou apoio à recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. Apesar do apoio manifestado, eles não confirmaram se o partido formará a federação junto com os progressistas. E a gente segue com a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe alterações na Bíblia. O texto tramitava em regime de urgência e foi aprovado em votação simbólica. Agora, ele segue para o Senado Federal. A proposta apresentada pelo deputado pastor Sargento Isidório aponta que os cristãos consideram a Bíblia a palavra de Deus na terra e que qualquer alteração na redação do livro é um ato absurdo e de flagrante intolerância religiosa. E o Meio-Dia em Brasília fica por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência, agradeço todo mundo que participou com a gente aqui no chat comentando. Rodrigo José falando que o Marcel está com delay. Na verdade, eu acho que foi uma das primeiras iniciativas aí em relação à CPI, né? Reginaldo Barbosa, ele assinou os 33. Na verdade, não, ele pediu assinatura ontem, começou ontem, o vídeo é antigo. Hoje, pela manhã, ele anunciou que tinha conseguido as assinaturas.